Os melhores hinos para aprender para tocar na igreja, veja como. Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no teclado a se tornarem tecladistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é os melhores hinos para aprender para tocar na igreja, veja como. E os hinos que são os melhores para a gente poder estar tocando são os lindos hinos da harpa cristã. E vocês vão entender o porquê. Normalmente a gente gosta e quer tocar alguns hinos avulsos, ou quando a gente está iniciando, a gente já quer tocar um hino que a gente acha interessante, que a gente acha bonito, que tem uma introdução que nos agrade. Mas não quer dizer que pelo fato de ser bonito, seja didaticamente o hino correto para você começar a estudar. E muita gente, pelo fato de não ter essa noção, acaba tendo muito mais dificuldade. Por exemplo, isso aqui é uma introdução muito legal de um hino muito bonito. Mas automaticamente vai exigir muito da sua técnica, da parte de condução na mão esquerda, do dedilhado, da sua mão direita. E para quem está começando, às vezes a gente ouve uma introdução, ou um solo, ou um hino como esse, o que a gente pensa? Ah, é esse hino que eu quero aprender. Com certeza vai ficar bonito, e pelo fato de você não ter a técnica suficiente, o conhecimento suficiente para tocar, você acaba perdendo muito tempo tentando tocar um hino que está muito além da sua capacidade. Isso acaba gerando alguns desconfortos e principalmente frustrações que podem impossibilitar de você começar a tocar na igreja. E muita gente desiste do teclado, não por falta de capacidade, mas pelo fato de não entender que existe um processo e um passo a passo até chegar aqui. Então, se você não tem essa noção, automaticamente você tenta estudar o que você acha bonito, mas a gente precisa ter estratégia para conseguir descobrir quais são os melhores hinos para aprender, para começar a tocar na igreja o mais rápido possível. E como eu disse, os hinos da harpa cristã têm esses benefícios. Primeiro, pelo fato de serem os hinos atemporais, ou seja, esses hinos não saem de moda. Uns hinos avulsos, se eu tocar qualquer hino que seja aqui, novo, mais novo de hoje em dia, que são lançados, qual que é o grande problema? Dentro de 3 meses eles já vão sair fora do repertório e vai vir outros novos hinos. Hoje em dia a gente vive na era digital que é tudo muito rápido. Os hinos são descartáveis. E se você está começando e você quer criar um repertório, qual que é o grande problema? Você perde muito tempo estudando esses hinos mais novos e até você começar a tocar na igreja, provavelmente já vai ter saído de linha e aí você já vai ter perdido tempo investindo naquele hino, naqueles hinos, naquele repertório e provavelmente não vai conseguir depois estar tocando posteriormente na igreja pelo fato de eles serem trocados de irmãos lá da igreja. Então os hinos da harpa cristã já não tem isso. Por quê? São hinos que existem há 80 anos, vai continuar sendo tocados e cantados por mais 80 anos provavelmente. Por isso que é essencial que você sempre estude os hinos corretos. E outra grande vantagem dos hinos da harpa cristã é que você consegue mudar eles e tocar em versões diferentes. Por exemplo, utilizando o método que eu chamo de função TSD, que é um método que eu desenvolvi, onde eu consigo pegar grande parte dos hinos da harpa cristã e simplificar eles para apenas 3 acordes, ou melhor, sem descaracterizar esses hinos. Diferente de um hino comum, por exemplo, esse hino que eu acabei de tocar em introdução, se eu modificar ele e tocar alguma coisa diferente, vai descaracterizar. Pelo fato de você já ter ouvido a versão original, e ter uma gravação pré-estipulada dos hinos avulsos, a gente já tem aquele reconhecimento. Qualquer coisa que sai fora daquilo vai soar estranho. Mesmo teoricamente estando correto, no seu ouvido vai soar diferente e você vai achar que está errado. Agora, os hinos da harpa cristã têm essa grande vantagem de não existir uma versão pré-estipulada. Não existe uma versão oficial. Então, a gente consegue mudar esse hino sem descaracterizar. Exemplo, eu posso tocar esse hino aqui com vários acordes. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Acabei de tocar utilizando várias notas e vários acordes diferentes, mas eu posso tocar o mesmo hino só com 3 acordes e não vai descaracterizar e não vai ficar errado. Também vai continuar o hino correto. Olha só um exemplo, só com 3 acordes. Foi na cruz,
onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Acabei de tocar o mesmo hino em duas versões, a primeira delas com vários acordes diferentes e essa segunda com 3 acordes. E todas as duas formas estão corretas e não fica errado nenhuma delas, não fica descaracterizado. Só que se fosse um hino avulso, provavelmente, se fosse um hino que você já que você já tem costume de estar ouvindo ele sempre, naquela versão específica, tudo que eu fizesse diferente ia soar estranho e pareceria que estava errado. Mas os hinos da harpa cristã, eles têm essa possibilidade da gente simplificar os hinos. Mas antes de eu falar sobre os próximos benefícios que a gente tem dentro dos hinos da harpa cristã, eu quero pedir para você aquele super likezão, seu gostei, o seu joinha, para que esse conteúdo chegue em outros irmãos que também têm o mesmo desejo e objetivo de aprender a tocar teclado para estarem tocando na igreja. Para você não custa nada, mas para mim ajuda demais. Então deixe o seu like, deixe o seu gostei. Outro grande benefício é que os hinos da harpa cristã, eles são a nossa história da igreja cantada. Eu comparo os hinos da harpa cristã com as músicas folclóricas, porque uma música folclórica nada mais é do que a cultura do país onde ela foi criada, cantada. E a nossa música, os nossos hinos da harpa cristã é a mesma coisa, é a história da igreja cantada. Então acho que não tem nada mais bonito do que isso, se você tem a oportunidade de, além de aprender, conhecer e entender um pouco mais sobre a história da igreja. Mas obviamente que provavelmente você esteja se perguntando, professor, mas e se na minha igreja não toca hino da harpa cristã? Na minha igreja não canta esses hinos. Não tem problema, gente. Todos esses hinos tem aí nas redes sociais, no YouTube, que você pode estar ouvindo e conhecendo eles. Não é porque não canta na sua igreja que você não deve estar estudando. Até porque, como eu disse, são os hinos mais didáticos e os melhores para você conseguir estar se desenvolvendo. Então comece através deles, aprenda, aplique as principais técnicas neles. Para você estudar, por exemplo, dedilhado, é mais fácil tocar no hino que tem vários acordes ou no hino que tem apenas 3 acordes. Muito melhor ser um hino com 3 acordes. Vamos supor que você vai treinar um dedilhado assim, ó. É muito melhor você utilizar um hino com poucos acordes, porque assim você consegue focar 100% no dedilhado e não nos acordes. Eu poderia tocar o mesmo hino com esse dedilhado, só que com 3 acordes, ó. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ou poderia fazer a melodia desse hino. Ou qualquer outra técnica que eu precisar tocar, é muito mais fácil tocar num hino que tem menos acordes para mim poder me desenvolver e ter meu foco 100% na técnica que eu estou estudando. Isso aqui não seria possível no hino avulso, que normalmente tem muito mais acordes e se torna muito mais difícil. Mas o melhor, se você aprende essas técnicas dentro dos hinos da harpa cristã, posteriormente você pode estar aplicando depois em qualquer outro hino que você quiser ou precisar, que vai funcionar perfeitamente. Inclusive, para vocês terem uma ideia, grande parte dos meus alunos que fazem parte da comunidade da harpa cristã, onde eu trago um repertório completo, onde a gente tem mais de 200 hinos da harpa cristã, onde eu ensino essas 3 versões, que é a versão com ritmo, igual mostrei aqui, dedilhados, e a versão em melodia dos hinos, consegue tocar de forma fluente, menos de um mês, mesmo saindo do absoluto zero. Por que eles conseguem ter tanto resultado? Porque ele já aprende através dos lindos hinos da harpa cristã e não perde tempo tendo que estudar teoria e muito menos fazendo vários exercícios chatos. Tudo que eles estudam, eles já aprendem aplicando diretamente nos hinos da harpa cristã e acelera o resultado. Eles têm a possibilidade de estar tocando na igreja em pouco tempo esses lindos hinos. Depois, posteriormente, você pode pegar todas essas ferramentas e técnicas e aplicar em qualquer outro hino avulso que você quiser ou precisar. Mas esses são os melhores hinos para você aprender para tocar na igreja Veja Como. Aqui vocês puderam conferir, eu espero que essa aula tenha contribuído e te mostrado que existe um caminho muito mais simples e rápido para você ter os melhores
resultados. Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa live com alguém, essa aula, com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar teclado para estar tocando na igreja e compartilha com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Assim, além de você aprender, você dá a oportunidade de mais irmãos terem acesso a esse conteúdo e o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!